Sejam muito bem-vindos a essa nova série de lives, onde eu estou fazendo perguntas e respostas para minha audiência e trazendo algumas perguntas recorrentes que eu recebo frequentemente e que são muito comuns para quem está buscando emagrecer. Eu me chamo Lucas Rajão, eu sou coach nutricional, especialista em emagrecimento e ajudo mulheres a emagrecerem comendo o que gostam. E na série de hoje eu vou falar sobre um ponto muito importante, uma dúvida muito recorrente que acontece muito, mas muito na vida de muitas mulheres que começam o processo e desistem. Elas iniciam novamente um processo, fracassam e desistem. Então hoje eu vou começar essa live aqui trazendo um pouco de uma explicação mais concisa para esse tipo de situação e aí ao decorrer do tempo a gente vai fazendo aí um bate-papo, né, um bate-bola, aí você manda a sua pergunta e eu respondo aí a sua dúvida de forma mais direta, rápida, para que a gente faça essa live aqui seja bacana, dinâmica e eficiente. Então deixa eu botar aqui no para ver vocês. Vamos lá. Pronto. Então vamos esperar o pessoal entrar. Estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui mais um dia comigo nessa grande live, nessa terça-feira aí, segundo dia do mês. E eu espero que vocês estejam aproveitando, eu espero que vocês estejam acompanhando essa grande semana do emagrecimento, que é a semana onde eu estou dando todo o passo a passo para que você consiga perder até 3 quilos em apenas 7 dias comendo o que você gosta. Sem ficar se restringindo, sem ficar eliminando alimento, sem ficar sofrendo, passando fome. Você só precisa entender os fundamentos e os princípios que regem o emagrecimento para que você consiga fazer de fato isso, né? Perder os seus 3 quilos em 7 dias, comendo o que você gosta. Eu espero que você esteja acompanhando as aulas, porque são nas aulas, ao longo dessa semana, que eu vou falar tudo que você precisa saber para conseguir começar a implementar e colocar em prática e ter o resultado que você busca aí. Pelo menos esses 3 quilos é garantido se você colocar em prática. Então, é isso. Ó, é o seguinte, se você é a primeira vez aqui, bota aí um X, me fala de onde você é. Se você já está há mais tempo, já está na semana, já está consumindo tudo que você pode, bota aí um foguinho, bota um soco, bota um joinha, para eu identificar que você realmente é a pessoa aí diferenciada, é uma mulher diferenciada que está querendo realmente mudar e está consumindo tudo que você pode, que eu estou trazendo aqui para você. Porque a tendência é essa, se você quer mudar, você tem que consumir conteúdo e conteúdo de valor. E eu acredito que eu trago conteúdo de valor, né? Porque eu consigo trazer vários resultados de várias mulheres que me acompanham só pelo meu conteúdo gratuito. E no meu conteúdo pago, nossa, elas realmente saem, né, explodindo aí tudo, tendo resultado, vivendo uma vida extremamente diferente. Mas me fala aí, me fala se você tá aqui na primeira vez, se não tá. Olha, a Maria já mandou uma pergunta aqui, ó. Eu queria saber sobre o jejum. Será que realmente vale a pena? Ô Maria, vamos com calma. Eu vou responder essa pergunta, mas só trazendo aqui só um gostinho de uma resposta. Valer a pena, vale, sempre vale. Agora, será que vale a pena para você? Esse é o ponto. É isso que a gente tem que sempre nos perguntar. Será que vale a pena? Será que funciona? Será que vai ser bom para mim? Esse é o ponto, tá? Mas ao longo da live eu vou trazer essa pergunta sua, tá bom? E a gente vai responder ela. E olha, a Oliveira, Eliane de Portugal, né? A Janaína de Goiânia, que legal, tem bastante gente nova aí, ó. A própria Maria de São Luís do Maranhão, caramba, que incrível, muito legal. É um prazer ter vocês aqui comigo. E ó, eu me apresentei no início, você provavelmente chegou agora e não tem problema. Eu me apresento de novo. Eu me chamo Lucas Rajão, sou coach nutricional, especialista em emagrecimento e ajudo mulheres a emagrecerem comendo o que gosta. Essa é minha especialidade e é através disso que eu desenvolvi o meu método Tríade do Emagrecimento, onde eu ensino como você consegue emagrecer comendo o que você gosta, tá bom? Então vamos lá. Ó, olha, a Ângela falando que é do Ceará, que bacana. Ó, a Dilmara falando aí, ó, o jejum não funciona pra mim.
Ó, tá vendo? Então existe aí, né, um exemplo que não funciona para ela, né? E talvez funcione para você. Então não tem como a gente falar que se é bom ou ruim, se vale a pena ou se não vale. Vai depender de cada caso. Mas o que eu quero hoje falar para vocês, caramba, eu não sei. Ah, caneta aqui. Deixa eu pegar que aqui é ao vivo, então a gente sai, a gente volta, não tem problema, tá? É ao vivo é assim mesmo, esqueci a caneta ali em cima da mesa, mas tá tudo certo. Então, uma pergunta que me mandaram ontem e que, ó, eu não, infelizmente eu não vi, né? E essa pergunta, ela foi uma ótima pergunta. Uma pergunta que é muito padrão para todas as mulheres, para todas as pessoas, né? Podemos botar aqui homens e mulheres que começam um processo de emagrecimento e aí, por algum motivo, desistem. Então a pergunta foi o seguinte: eu não lembro a pessoa que mandou essa dúvida, essa pergunta, mas está tudo bem, eu acho que o que vale mesmo, né, a gente tirar essa dúvida, trazer a solução. Então é o seguinte, a seguidora, né, ela mandou o seguinte, ó, foi o seguinte, ó, quero perder, e ela mandou 10 quilos, tá? Quero perder 10 quilos, não consigo e desisto. Isso aqui é muito recorrente, é muito comum, é recorrente demais. Essas pessoas sempre querem isso. Inclusive me fala, você é uma pessoa que já passou por isso? Fala pra mim. Você já foi uma pessoa que falou assim, caramba, eu quero emagrecer 5 quilos, eu quero emagrecer 7 quilos, eu quero emagrecer 2 quilos, eu quero emagrecer 1 quilo, quiçá, né, 1 quilinho ali. Mas por algum motivo, você teve, né, alguma coisa que aconteceu ali durante o seu processo, seja não ter perdido peso, seja ter sofrido demais e ter perdido o seu míseros 1 quilo num sofrimento extenuante, num sofrimento que, olha, quase arrancou teu couro, ou se você perdeu 2 quilos ou perder 5 quilos e, enfim, por algum motivo você desistiu. Por algum motivo você achou que você não conseguiu, ou de fato você não conseguiu e você simplesmente desistiu. Fala pra mim, ó, fala pra mim aqui, se você já passou por isso, tá? Me fala aqui se você já passou por isso. Se você começou o emagrecimento e desistiu. Se você tentou ali botar uma meta de 10 quilos e desistiu. Fala aqui pra mim, bota aqui, eu já, né? Isso várias vezes, não sei. Bota um joinha, bota um foguinho, só se comunica aqui comigo que eu já vou entender. É importante a gente interagir e aí eu entender quantas realmente mulheres aí já tiveram esse problema. Porque, ó, eu já vi várias mulheres assim, inclusive eu mesmo já passei por isso, né? Apesar de não ter desistido propriamente, eu simplesmente passei por uma situação dessa. Eu sou um cara que eu sou muito cabeça dura. Eu, para desistir de alguma coisa, é muito difícil, porque fica uma coisa dentro de mim como se eu tivesse, né, enfim, jogando a toalha. Né? Eu sou um pouco orgulhoso com isso, eu não gosto de chegar e desistir das coisas. E numa fase da minha vida, quando eu estava me preparando para competir, eu todos os dias fazia o que tinha que ser feito, mas todos os dias, não tinha um dia que eu não fazia. Todos os dias eu acordava cedo, fazia minha caminhada, chegava da caminhada, me alimentava, comia minha dieta lá certinho, não furava a dieta era extremamente restritiva, aquilo ali me trazia um sofrimento e todos os dias eu fazia a mesma coisa. E aí quando eu subia na balança, o maldito do peso não baixava. O maldito do peso se mantinha a mesma coisa. O maldito do peso às vezes aumentava, olha que louco. Já teve vezes que eu, caramba, suei, foi um dia sacrificante, foi um dia extenuante e eu, olha, caramba, eu falei assim, caramba, amanhã eu tenho que, né, acordar mais leve porque esse peso não tá baixando. E aí eu acordava e o peso tinha aumentado 500 gramas. Nossa, aquilo ali era como se eu tivesse, não sei, eu não sei explicar, mas aquilo acabava com o meu dia. Você imagina acordar 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, você subir numa balança e a partir daquele momento, a partir daquele horário, o seu dia acabou. Olha que louco. E era assim que eu me sentia. Naquele momento quando eu via a balança subir ou não mexer de fato, né, depois de uma semana extenuante, depois de um dia muito pegado, aquilo acabava com o meu dia.
Aquilo acabava com o meu dia numa intensidade que, assim, eu, de fato, perdia todas as minhas forças, toda aquela motivação, o ânimo para continuar. E por que isso? Porque existia algo que não estava coerente com o caminhar da coisa, né? As coisas não estavam alinhadas. E olha, eu digo a você, quando as coisas não estão alinhadas, você tende a tomar antidepressivo. Eu gosto de usar esse termo, inclusive eu vi esse termo, né, de um grande cara aí do marketing digital, que ele fala isso, ó, você quando gera muita expectativa e você não tem essas expectativas alinhadas, né, você não pensa no longo prazo, você, enfim, não tá alinhado com o que realmente tem que ser, você tem grandes chances de tomar antidepressivo. E o que ele quer dizer com isso? É simplesmente você ficar frustrada, você ficar desanimada e você ficar à beira de desistir. À beira de ficar para baixo, à beira de fato de ficar com aquela sensação depressiva. Caramba, eu não consigo, meu Deus, nossa, como, por que isso, né? E aí, enfim, ele traz esse termo, eu gostei muito desse termo. Então, quando você não alinha as suas expectativas, né, você não alinha o seu objetivo de uma forma real, o que é isso? Tem gente que quer perder 10 quilos em 30 dias. Eu já vi casos assim. Eu já vi mulheres que vinham me procurar e falavam, Lucas, quero perder 10 quilos em 30 dias. E é muito complicado, porque é uma quantidade de peso muito grande para um curto período de tempo. E ó, você pode fazer tudo. Inclusive, essa mulher específica, quando me falou isso, ela estava tomando remédios, ela estava deixando de comer, ela estava fazendo jejum já de 18 horas. Ela estava fazendo várias coisas sem noção, porque ela não tinha noção do que ela estava fazendo. A verdade era essa. Ela só estava, né, pensando naqueles 10 quilos ao final de 30 dias. Ela não estava pensando em nada mais. Ela não estava pensando como seria depois daqueles 30 dias. Ela não estava pensando nos danos que ela ia sofrer. Ela não estava pensando na vida dela. Ela só estava pensando naqueles 10 quilos. E a única forma que ela alinhou era procurar uma pessoa que tentasse direcionar ela, porque quando uma pessoa me procura e fala quero fazer algo muito fora da realidade, eu falo para a pessoa. Eu não engano a pessoa. Eu não chego e falo assim, não, beleza, né? Faz isso, isso, isso. Não. Eu nunca faço isso. Por quê? Porque está fora da realidade. Ninguém engorda 10 quilos em uma semana. Em um mês, desculpa. Ninguém engorda 10 quilos em um mês de gordura. Você pode, de repente, engordar, né? Eu já aumentei 15 quilos em uma semana, mas foi de água, né? E foi numa fase específica, onde eu tinha desidratado para competir. Mas o que quero dizer é o seguinte, 10 quilos de gordura em um mês não dá. 10 quilos, né? Você não ganha 10 quilos em um mês de gordura. Então, quando as coisas não estão alinhadas, existe grande chance de você gerar uma expectativa muito grande. Então, quando essa mulher aqui falou assim, olha, quero perder 10 quilos e aí eu não consigo e me faz desistir, fica muito claro que não está havendo um quê? Um planejamento. E o planejamento, ele é dos elementos que constitui o meu método. O meu método ele é constituído por 3 pontos. E os 3 pontos, eles têm total ligação, porque é um processo de emagrecimento, né? E eu falo isso lá na primeira aula da semana do emagrecimento. Se você não viu, não perca tempo. Vai lá assistir, porque essa aula vai ser tirada do ar e você vai perder a oportunidade de ver uma grande aula, né? E quem já assistiu a aula, fala aí pra mim o que você achou. Fala se foi algo realmente que abriu sua mente, foi bom, não foi. Porque, ó, essa aula, ela tá gratuita e ela tem um valor muito grande. Então, assim, lá, né, eu explico um pouco sobre esses 3 elementos, mas um dos elementos é o planejamento. Quando eu começo um processo, quando eu começo qualquer coisa na minha vida, eu tendo a planejar. Eu tendo a criar o mínimo possível para eu ter um norte. E eu sempre digo para você criar 3 níveis de planejamento. É o curto, o médio e no longo prazo. Porque quando você tem um planejamento... Olha a Dilmara aí falando, a aula foi maravilhosa. Que bacana.
Quem mais viu? Quem mais viu a aula? Ó, caramba, ó, o pessoal tá vendo. Legal, ó, amanhã tem aula 2. Amanhã tem aula 2 e amanhã vai ser melhor que a aula 1. Olha isso. A aula 2 vai ser melhor que a aula 1. Por quê? Porque a aula 2 vai complementar a aula 1. Então você vai ver todo o mapa já, né, entendendo melhor, porque eu vou dar 3 passos para você realmente entender que você também pode emagrecer comendo o que gosta, e eu vou te provar isso. Então não perca a aula 2, que vai ser liberada amanhã às 8 da manhã. Mas vamos lá. Quando eu falo de emagrecimento, eu tenho que falar um planejamento. Eu não tenho como falar de emagrecimento sem planejamento. Isso não é viável. E talvez seja viável para você, mas eu digo o seguinte, vai chegar uma hora que você vai ficar perdida. Vai chegar uma hora que você não vai saber o que fazer. Vai chegar uma hora que você vai desistir, como ela desistiu. Então, o planejamento, ele simplesmente vai fazer o quê? Vai te guiar. Vai te guiar, né, dentro daquelas perspectivas que você criou. Então, o que eu faço? Um planejamento, e eu chamo esse planejamento de plano de ação, é o seguinte, eu faço um plano de ação de curto prazo, né? Então, esse curto prazo, olha, dentro desse mês, por exemplo, a gente acabou de entrar, né, no mês de março. Então, nesse mês, eu vou fazer isso, 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 isso. Nesse mês, eu espero perder tantos quilos. Nesse mês, eu vou melhorar a minha alimentação, né? Eu vou melhorar a minha atividade. Eu não sei. Eu sei que tem que existir um planejamento de curto prazo. E talvez você esteja começando agora. Talvez você seja, né, uma mulher que começou de fato o seu processo de emagrecimento justamente na semana do emagrecimento. Porque você viu que era a sua oportunidade de pegar todo o passo a passo e começar esse processo caminhando comigo. Então, eu, né, dentro de toda a estrutura que eu criei com as aulas, eu falo o quê? Para você começar a criar, de uma certa forma, um plano. Quando eu falo quando eu falo das 3 perguntas que eu boto na primeira aula, aquilo ali já é um plano para você criar. É uma reflexão que você tem que ter para você olhar e falar assim, caramba, é isso que eu quero. Então vamos lá, vamos seguir. E aí dentro disso você vai começando. E aí você tem um médio prazo. O que eu quero daqui a 3 meses? O que eu quero daqui a 6 meses? Isso é um médio prazo. Então você está criando, né, um objetivo para daqui a 6 meses. E o longo prazo? O longo prazo a gente pode falar de 1 ano, a gente pode falar de 5 anos, a gente pode falar de 10 anos. É claro que 10 anos, 5 anos é muitos anos, né? E para o emagrecimento a gente pode colocar um pouco menos. Então o que eu gosto de fazer? Curto, médio, longo. Então eu faço mensal, trimestral ou semestral e anual. Então eu pego, né, um ano e desmembro ele. Então eu sei que, ó, a minha última meta e a meta maior, então vamos supor, eu quero perder 10 quilos esse ano. Ó, esse ano eu vou botar 10 quilos em um ano. Caramba! É basicamente menos de 1 quilo por mês. Então você imagina, você focar em emagrecer menos de 1 quilo por mês. Né? Então a gente pode botar aí, vou arredondar aqui porque eu não sou muito bom de matemática, mas vamos botar que você precisa perder 0,8 gramas em 30 dias. Caramba, eu desmembrei isso durante um ano. Eu desmembrei 10 quilos, que é uma coisa grande, em um ano, que vai ser 0,8, né? Isso aqui não é exato, né? Eu estou chutando aqui. E aí em 30 dias eu tenho que focar em perder 0,8. Olha aqui, olha a diferença que é. E ó, dependendo de como você se saia ao longo desse ano, você perde muito mais que 10 quilos. E deixa eu te falar uma coisa, só com o meu método, eu consigo fazer as pessoas perderem 7 quilos, 5 quilos em 30 dias. Só com o método. Inclusive, tiveram 2 alunos que entraram na última turma, a turma 2 do Tríade, que um perdeu 5 quilos em 2 semanas, 5 quilos em 2 semanas. Olha isso, eu estou falando de 10 quilos em um ano, né? E aí com o método ele perdeu 5 quilos em 2 semanas. O outro perdeu 4 quilos em 30 dias, mas perdeu muita gordura. E uma outra, né, a mulher, perdeu 3 quilos em 30 dias. E também começou a perder medidas. Então assim, existem oscilações, existem pessoas que conseguem perder mais rápido, existem pessoas que tendem a perder com um volume menor de peso, né? Mas o que você tem que focar
também não é só nisso aqui. Não é só nisso aqui. Você tem que focar em outras variáveis importantes que são formas de você avaliar a sua transformação. E uma delas que eu gosto muito, inclusive eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: esquece balança. A balança ela não tem que ser a primeira variável de mudança de evolução física. Ela não tem que ser, ela tem que ser a última. A primeira que você tem que ter é a seguinte, é isso aqui, ó. Foto. A foto é o melhor parâmetro de evolução que você tem. Porque se eu tiro uma foto minha agora, eu simplesmente pego aqui, né? E como que você pode tirar foto? Então aqui vai uma sugestão. Quer saber como você está evoluindo? Tira uma foto amanhã ao acordar. Então você vai pegar um lugar claro, de preferência, na parede branca, né? Claro, tem que ser claro, porque a claridade, ela dá todos os detalhes de como você tá. Se você fica numa sombra, vai abafar, né? Vai apagar o seu físico e você não vai conseguir ver nada. Então tem que ser na claridade. E não tenha vergonha, não tenha barreira de se ver. Porque a foto, ela vai mostrar uma evolução real e outra, ela vai mostrar exatamente como você está hoje. E geralmente, principalmente as mulheres, quando eu peço para tirar foto, elas tomam um susto. Porque elas não têm uma real visão de como elas estão. E quando elas tiram a foto, elas tomam um susto e falam assim, caramba, eu tô desse jeito. E aquilo é mais uma motivação. Por quê? Fica aqui, ó. Porque eu sei, né? Mulher é assim. E fala pra mim se você não é assim. Quando você se olha no espelho e você vê uma coisa que você não estava esperando. Ou quando você coloca uma roupa que você tinha certeza que ia dar e já não coube. Ou quando alguém fala que você tá gordinha. O que você faz? Você fica pra virada. Né? Você fica, meu Deus do céu. E tá tudo bem, né? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de se sentir desse jeito. Mas a foto, ela vai te possibilitar ter esse momento íntimo com você, de você se olhar e você usar aquilo como motivação, de você olhar e ter aquela memória, né, fotográfica na tua cabeça de falar assim, eu não quero ficar assim. Então sempre quando você tende a querer furar, a querer beliscar, aquela memória fotográfica vai estar aqui na tua cabeça martelando e você não vai fazer. E eu digo isso não porque eu acho isso, não, porque várias mulheres, né, alunas minhas, falam isso pra mim. E isso aqui é uma forma de você ficar motivada, de você ver como você realmente está e de você ter um parâmetro para avaliação. Então a foto, ela vai ser o parâmetro real. Se você fez, não perdeu, não mudou nada na foto, você de fato, né, não teve um resultado tão significativo. Talvez você não fez como você deveria fazer. Mas eu te garanto uma coisa, se você segue à risca tudo que é dito, tudo que é falado, né, por exemplo, aqui que eu estou trazendo na semana do emagrecimento, se você faz tudo certinho, não tem como você não emagrecer. Não tem como, é impossível. As pessoas só não emagrecem quando elas começam a se burlar, quando elas começam a se sabotar. Então a outra forma que você também tem aqui, que eu falo muito, é o quê? Roupa. Roupa não tem jeito. Roupa é roupa, ela não alarga sozinha, ela não encolhe sozinha, ela vai estar lá do jeito que ela tá. Então se você pega uma roupa hoje que não entra, pega essa roupa, guarda ela num lugar bem guardado e fala assim, ó, a minha meta é vestir essa roupa. Lembra das metas que eu falei, do planejamento? Ó, eu vou botar uma meta, né, dependendo de como esteja a situação também da roupa, né? Talvez a roupa não esteja só fechando. Então essa roupa, ela tá mais fácil de você conseguir atingir ela. Então você vai botar lá, essa roupa aqui, ó, meta número 1, essa roupa aqui, 30 dias. Cria um desafio para você. 30 dias eu tenho que vestir essa roupa. E você vai ter que vestir a roupa. Então a roupa, quando ela entra e fecha, pronto, é um sinal que você emagreceu. Se você olha para você, ou se você olha para a balança e você vê que não mudou e a balança diz que não mudou, mas a roupa entrou, aconteceu alguma coisa. Você emagreceu. E acontece que isso é muito comum, por quê? E eu quero te explicar aqui por quê. Né? Talvez você se pergunte às vezes, caramba, mas a balança não muda, né? Meu Deus do céu, por que isso? Eu não entendo, às vezes eu nem me vejo assim também. Ou as pessoas falam que eu estou emagrecendo, as pessoas falam que eu mudei, né? A roupa realmente já está um pouquinho mais larga ou já está fechando, mas a maldita da balança não muda. Por que isso, Lucas? É simples.
E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você, porque quando você entende isso, é natural que você comece a desapegar da balança. Eu já fui um cara extremamente apegado à balança, e como eu falei no início da live, a balança me destruía. A balança acabava com o meu cérebro, acabava com a minha motivação. E eu arrumei uma forma, né, que é uma dessas daqui, de controlar a balança. Eu tenho o controle sobre a balança. Ó. Então, qual é o grande lance? Por que a balança muitas das vezes ela não tem uma mudança no peso? Primeiro, o seu peso ele é constituído por tudo que existe no seu organismo. Principalmente, o que varia, né? Existem três coisas que variam muito, né? Alguns menos, alguns mais. Mas vamos lá. Massa muscular, gordura e água. Certo? Esses três elementos aqui, né? Eles são totalmente influenciados. Eles são totalmente influenciados. Por exemplo, a água, ela é muito mais influenciada de forma mais instantânea. Então, se eu me estressar agora, né, se alguma coisa aqui acontece e me traz uma carga, né, uma carga hormonal, né, me deixa num estado de alerta, me gera um estresse, eu vou ter uma reação no meu corpo e isso vai mudar todo o meu metabolismo, isso vai mudar todo o quadro do meu organismo. Se eu não bebo água o suficiente hoje, isso também vai levar, né, a uma alteração. Se eu como alguma coisa com muito sal, né, e aquilo sai da minha rotina, tanto a ingestão de água quanto a essa ingestão de sal, né, eu comi um alimento super salgado, né, talvez eu comi um próprio salgado, que é um alimento industrializado, cheio de farinha, cheio de sal, isso vai ser um fator que vai alterar o meu peso também. Então o que eu quero que você entenda é que o seu peso ele é muito delicado e ele pode variar de 1 quilo para cima, de 1 quilo para baixo, de um dia para o outro, rapidamente. Por quê? Porque você está sempre, né, mudando essa sua composição de água no seu organismo. A gordura e a massa muscular, elas tendem a ser alteradas, né, com um prazo um pouco maior. Né? Então vamos supor, você começa um processo de emagrecimento e aí você restringe tudo, exclusivamente tudo da sua alimentação. Você só come proteína. E aí o que acontece? Você vai começar a eliminar muita água. E é por isso que existem mulheres, né, principalmente, que tendem a ter um pouco mais de retenção acumulada, que conseguem perder 10 quilos, né, em uma semana só fazendo aquela dieta detox, que só bebe líquido. É claro que ela vai perder, e vai perder muita água. Por quê? Porque a gente tem água acumulada na nossa musculatura. Ó. Isso aqui, né, esse músculo, tem água aqui dentro. Né? E aí, se eu paro de comer, se eu só bebo líquido, toda essa água que está pelo meu corpo dentro do meu músculo vai embora. Então é muito fácil, eu perco 10 quilos fazendo detox, né? Eu estou desidratando, eu estou eliminando tudo de água, e aí aquilo tudo que está indo embora é água. E o que tem de gordura ali? Quase nada. Porque a gordura ela tem que entrar num processo um pouco mais complexo para ela ser oxidada, para ela ser queimada de fato. Né? Existe todo um processo. A gordura ela não simplesmente vai embora assim, né? Ó, foi. Não, tem que ter um processo onde essa gordura vai ser quebrada, ela vai ser, né, levada lá para onde ela tem que ser levada e o corpo vai queimar ela, vai utilizar. É assim que funciona. Então o que eu quero que você entenda é que a balança é o seu último parâmetro de avaliação. E se você for uma pessoa extremamente viciada em balança, eu sugiro que você faça uma coisa. Tira a pilha da balança e joga pela janela. Simplesmente. Pega uma pilha de uma balança, né? Porque ela não vai funcionar só com uma pilha, vai precisar de duas. Né? Ou se for bateria, pega a bateria dela e isola. Ou bota na privada e dá descarga, eu não sei. Some com isso. Pronto. Você vai solucionar o problema. Você vai ter que ir em algum lugar comprar outra bateria. E provavelmente você vai ficar procrastinando para comprar isso. Porque é uma coisa tão idiota, né? Que a gente sempre procrastina aquilo que é mais... Enfim, né? Então, isso é uma forma para você começar a trabalhar isso dentro da sua cabeça. E você tem que focar nisso aqui. Então, você vai tirar uma foto, tá? Uma foto de top, uma foto de short, né? Não sei. Eu preciso que você tire uma foto para você ver a sua atual realidade, né? Para você ver como que você tá.
E isso vai servir como uma memória fotográfica para você sempre lembrar de como você está. E isso ser uma motivação, um empenho, você ficar mais disciplinada, você falar mais não para as coisas que você quer comer, para as coisas que você tem vontade de comer, deseja comer e começar a ter resultado. E a outra coisa é pegar a sua roupa. Então você pega a sua roupa e você bota lá, né, sei lá, 3 roupas, 4 roupas, eu não sei, olha, curto, médio, longo prazo. Até o final do ano eu tenho que vestir esse vestido maravilhoso. Ou então você tem um casamento, né? Lá pro meio do ano, lá pro final do ano, você fala, ó, eu tenho esse casamento e o meu foco pro longo prazo é esse casamento aqui. Ou o meu foco pro médio prazo é esse casamento, eu tenho que entrar nesse vestido. Mas coloca outras roupas antes também para você começar a vesti-las e sentir o prazer e viver essa experiência nova. Porque o que mais, preste atenção nisso aqui, ó. O que mais mantém você no foco, o que mais mantém você caminhando são os micros resultados. E é por isso que você tem que ter essa meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo, porque essas metas elas vão ser responsáveis por te dar micro resultados. O que é micro resultados? Olha, se você começar hoje a se alimentar melhor, amanhã você vai acordar diferente. É um micro resultado. Ou então o fato de você se alimentar melhor é um micro resultado. Se você conseguir falar não para um doce, é um micro resultado. Se você conseguir dormir mais cedo e acordar mais cedo, que era algo que você sempre, né, deixava de forma aleatória, enfim, não levantava, você está tendo micro resultado. Então, todo micro resultado, quando você vai juntando vários micro resultados, você chega a um resultado maior. E é isso que você tem que focar. E eu sempre falo isso. Você tem que focar no quê? 1% melhor todos os dias. Então, hoje eu tive que ser 1% melhor que ontem. É apenas isso. 1% melhor. Não adianta você ficar aqui, ó. Ai, meu Deus, 10 quilos. Ai, 10 quilos, eu não consigo. Ai, não. Você não tem que ficar focando nos 10 quilos. Você tem que focar o quê? 1% melhor hoje. O que eu fiz ontem que eu poderia fazer melhor hoje? Então, ontem eu fui lá e dei mole. Comi um doce. Então, hoje eu vou ser 1% melhor. Eu não vou comer doce nenhum. Ontem eu simplesmente me sabotei e não fui fazer minha atividade. Então hoje eu vou lá fazer minha atividade e eu vou ser 1% melhor. Então quando você começa a pensar dessa forma, e veja, é tudo a forma que você pensa, é tudo a forma que você começa a criar aqui na sua cabeça o seu planejamento, as suas metas, tudo isso que vai te dar essa visão, que vai te trazer esses pensamentos. E isso vai te trazer sustentabilidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer, né? Vou botar aqui, ó. A primeira coisa que você tem que fazer para isso não acontecer, isso aqui não acontecer, ó. Para isso aqui não acontecer, primeiro, planejamento. Precisa ter um planejamento. E a gente tem que ter uma meta, né? Ó, meta, ó, curto, médio, longo prazo. Pronto, né? Isso aqui é o planejamento. Isso aqui que vai ser responsável por te chegar a fazer onde você quer. Seja os seus 10 quilos, seja os seus 15 quilos, 30 quilos, 20 quilos, 5 quilos, eu não sei. Mas você tem que ter, independentemente do seu objetivo, você tem que ter isso. E o segundo aqui é o quê? Fazer a foto, né? A forma de avaliação, foto, né? E roupa. Foto e roupa. Porque isso aqui vai te trazer mais clareza do que a balança. Isso vai te trazer mais, né, norte de se você está conseguindo ou não está. E aí, com esses dois aqui, eu garanto que você não vai cair mais nessa furada de desistir. Porque quando você desiste, e ó, a desistência é a única forma de você parar o seu resultado. É a única forma de você deixar mais lento o seu emagrecimento. E sabe qual é a forma mais rápida de você emagrecer? Não desistir. A forma mais rápida, a forma mais eficiente, a melhor de todas é não desistir. Porque quando você desiste, você para o seu processo. E quando você entende isso, que a forma mais rápida para você emagrecer é você não parar, e novamente eu vou repetir a grande frase que eu repito aqui. Quando você entende que a forma mais rápida
de você emagrecer é não desistir, você começa a fazer isso aqui, ó. Vou botar onde? Tem nem onde eu botar. Vou botar aqui, ó. Ó, sem... Quem já me segue já sabe. Sem pressa, sem pausa. Quando você entende que a forma mais rápida de emagrecer é não desistir, você começa a levantar esse slogan e vem comigo no movimento que é sem pressa, sem pausa. 1% melhor todos os dias. Certo? Caramba, tem tanta coisa aqui, tantas perguntas. O pessoal tá falando aqui. Ó, a Daiane Prudence falou, mas também dá muita frustração não ver os resultados. Pois é. Ó, Daiane, eu não sei se você escreveu mais pra cima, tá? Desculpa, porque eu não tô conseguindo ter. Se eu for parar pra ver aqui, eu vou perder muito tempo. Mas, ó, eu sei que é frustrante. E eu não sei se você tá assistindo desde quando eu falei, mas a melhor forma de você não se frustrar é você alinhar as suas expectativas. Quando você alinha as suas expectativas, a tendência de você se frustrar é muito menor. Ou a sua frustração ela não tem uma intensidade tão alta. O que é isso? Você vai ficar desanimada, mas você vai começar a refletir e lembrar que o jogo é uma maratona, que o processo ele foi feito um planejamento. Porque, ó, dentro desse processo, mesmo quando você faz um planejamento, isto é, mesmo que você faça tudo isso que eu falei, vai ter momentos que você vai pensar, que você vai querer algo mais rápido. Que você vai acordar e você vai falar, como eu queria estar me sentindo assim agora. Como eu queria subir nessa balança e essa balança me falar que eu estou mais leve. Vai fazer. Sabe por quê? Porque é o seu cérebro que está querendo esse conforto. É o seu ego que está querendo esse resultado. Só que quando você traz a parte racional da coisa e você para pensar e fala assim, olha, eu criei um plano. Eu não tenho nada que pesar esse peso agora. Esse peso ele foi projetado para estar aqui há tanto tempo. Essa roupa ela foi projetada para estar aqui há tanto tempo. Então isso eu estou falando quando você está bem alinhada. E ó, posso te falar uma coisa? Dificilmente uma pessoa que não está seguindo o método, ela consegue alinhar isso. E é por isso que eu falo que se você realmente quer mudar, a melhor coisa que você pode fazer, tanto para o seu tempo, quanto para a sua energia e quanto para os seus resultados, é você seguir o método. O método, ele vai te dar todo o caminho e ele vai fazer você ter uma direção bem eficiente. E quando você tem um método e um mentor, que é o que eu trago no meu programa de emagrecimento, né? Eu trago o meu método e eu sou o mentor. Eu alinho o método junto com a situação da pessoa e vou caminhando junto com ela. Eu vou direcionando ela e naqueles momentos que o cérebro dela tentar sabotar ela, eu tô ali lado a lado dando segurança. E aí eu trago clareza. É basicamente o que eu estou fazendo aqui. Só que eu faço com mais proximidade e com mais frequência. Né? Infelizmente aqui eu não posso, enfim, trazer. Né? Se eu fosse agora aqui fazer uma análise e falar com 23 pessoas, né, eu teria que, enfim, criar todo um sistema, né? Eu teria que ter mais horas, eu teria que ter mais dias para poder enquadrar tudo isso, entender cada um para eu poder, enfim, ajudar. Mas quando você não tem um método, você fica muito à mercê dessas emoções. Você fica muito à mercê de como você acorda, de como você está, se você está feliz, se você está motivado, se você está desanimada. E deixa eu te falar uma coisa. Eu que tenho um conhecimento, eu que já vivenciei isso por mais 8 anos, eu, quando estava me preparando, eu, quando estava focado em atingir um objetivo, eu tinha uma pessoa que me auxiliava. Eu tinha uma pessoa que, falava, faz isso. Sabe por quê? Porque eu desligo tudo que teoricamente me faria me sabotar. Eu estou tirando toda a minha responsabilidade e estou transmitindo para uma pessoa. O meu aluno, quando entra nesse meu programa de emagrecimento, ele simplesmente faz assim, eu estou confiando em você e é isso que eu quero. Me dê a solução. E eu vou lá, falo assim, então entenda o método, aprenda esse método aqui para você ter clareza, para você saber usar as ferramentas que eu vou te dar, porque a ferramenta, você tem que saber usar essas ferramentas.
né? Quando você vai no nutricionista, por exemplo, o nutricionista te dá uma ferramenta. O que é essa ferramenta? A dieta. É essa ferramenta que você vai utilizar todos os seus dias. Mas e quando você achar um obstáculo que você precisaria um pouco mais de aprendizado com aquela ferramenta? Você precisaria de um pouco de mais performance com aquela ferramenta para você passar por aquele obstáculo. O nutricionista, muitas das vezes, ele não te explica como usar essa ferramenta. E é justamente isso que eu trago no meu método. Eu faço com que a pessoa entenda como utilizar aquela ferramenta de todas as formas. Como ela aperfeiçoar aquela ferramenta de todas as formas. E eu só vou auxiliando. E eu só vou ajudando. Eu não sei se você tem filho. Eu não sei se você tem filha. Né? Mas tem aquele momento da criança, e talvez você já tenha passado por isso, se você lembrar, na sua infância, quando você estava andando de bicicleta e você estava naquela transição da rodinha para sem rodinha. Que o seu pai ou a sua mãe, ou até mesmo você com o seu filho, você vai ajudando ele até ele começar a desenvolver o equilíbrio. O equilíbrio de quê? De não andar com rodinha. Então você tira uma rodinha, deixa ele só com uma rodinha. Aí depois você tira outra rodinha e você vai por trás, ou você vai em algum lugar auxiliando ele a ter esse equilíbrio. Até o momento que você vai fazer assim, ó, vai, agora você tem capacidade de fazer. É basicamente isso que eu faço. É basicamente isso que é o meu programa de emagrecimento, né, que ajuda as mulheres a emagrecerem comendo o que ela gosta. Então a frustração, ela está muito relacionada com a expectativa que você cria, com o alinhamento de expectativa que você está criando. Se você bota, eu quero emagrecer 30 quilos, e você não alinha essa expectativa com um tempo que vai te favorecer perder esses 30 quilos, né? Quero perder 30 quilos em um ano. Caramba, é muita coisa. Você quer perder 30 quilos em um ano o quê? Saudável? É muita coisa para pouco tempo. Então vamos alinhar. Por que a gente não desmembra esses 30 quilos em 3 anos? O foco é esse, né? E aí quando você consegue alinhar, e ó, não é tão fácil. As pessoas não conseguem pensar sempre a longo prazo. As pessoas estão sempre querendo o quê? O curto, o imediato. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje na mentoria eu atendi uma mulher, né? E ela foi uma conversa incrível. Tem a gravação, se você quiser ver depois, né? Foi um bate-papo muito legal, foi bem profundo. A gente falou sobre várias coisas, foram quase uma hora, foi uma hora de conversa, né? E numa simples conversa, né? Logo no início, ela me pontou uma coisa. E olha só, preste atenção nisso. E é aí que entra também a questão da falta de alinhamento, tá? E falta de clareza com as coisas que você faz. E isso também é um dos motivos que sabota muito e frustra muito vocês, mulheres. Que é o quê? Eu conversando com ela, eu falei assim, olha, o que você tá querendo? Olha, Lucas, eu preciso perder peso porque eu quebrei o pé, né? E aí depois que eu quebrei o pé eu engordei muito e o meu médico falou que para eu melhorar de fato dessa lesão que eu tive, eu vou ter que perder peso, porque eu tô muito pesada. E isso está sobrecarregando o meu pé. E hoje, infelizmente, né, eu tô com o meu pé doendo, eu já não consigo ficar muito tempo em pé, enfim. Ela, né, falou a situação dela. E aí eu falei, tá bom, e o que você está fazendo? Qual é a sua maior dificuldade? Não, eu, enfim, tirei o arroz, né? Porque eu vi que tinha que tirar o arroz, tirei isso, tirei aquilo, mas eu amo, né? Eu amo comer isso, mas eu vi que não ajuda, né? Eu tomo muito chá porque eu vi que chá ajuda a emagrecer, inclusive eu comprei um chá de um grupo que eu faço parte, né? Que falou que ajuda, enfim, eu tô tomando esse chá. Mas ó, tem uma coisa que eu não abro mão. Tem uma coisa que não tem como ficar sem, que é o meu açúcar no café. E aí, já identifiquei um ponto. E aí eu falei assim, opa, então vamos dar um zoom aqui, né? Vamos botar um zoom aqui nessa situação. E eu falei, olha, quanto de café você toma? Foi a minha primeira pergunta. E eu sempre falo da tal da análise, né? Isso é uma análise. Quantas vezes você toma esse café? E ela falou, Lucas, eu tomo 2 vezes ao dia. E aí eu falei, quanto de açúcar você coloca? Talvez você que estivesse na live, você viu isso. Enfim, a gente chegou à conclusão, né, de uma forma bem superficial, a gente não teve como fazer nada exato, até porque ela não sabia a quantidade específica, mas eu mostrei para ela que ela possivelmente estava consumindo 3 quilos de açúcar por mês. É isso. Ela consome possivelmente 3 quilos de açúcar por mês, só tomando 2 xícaras de café por dia.
que dá basicamente 500 ml, né, meio litro. E aí eu mostrei, olha, você está consumindo 3 quilos de açúcar por mês. E aí eu fiz uma pergunta para ela, você acha que é o arroz que está te engordando? Né? Então você tem que tirar o arroz porque é o arroz que está te engordando. Mas o açúcar você não pensou em diminuir ou tirar. Você nem pensou na hipótese de ser o açúcar que está te prejudicando. Né? E aí o que acontece? Dentro desses atendimentos todos, né, e dos atendimentos de 8 anos que eu tenho, sempre quando uma pessoa chega e fala para mim assim, olha, eu não consigo emagrecer. Quando a pessoa fala isso para mim, eu já sei que tem algo de errado. Então, quando você falar para si, eu não estou tendo resultado, eu estou afirmando para você, você não está fazendo algo, você não está fazendo tudo certo, você está fazendo algo de errado. Eu estou te afirmando isso. Eu estou te afirmando isso porque quando eu faço essa análise, quando eu paro para identificar tudo sobre rotina, alimentação, planejamento, né? Planejamento é o quê? São as expectativas que a pessoa está criando dentro daquele resultado que ela quer no tempo exigido. Eu vejo que tem algo de errado e eu vejo que não tem nada alinhado. E aí, na maioria das vezes, eu não consigo nem passar da alimentação, porque é na própria alimentação que eu encontro a maior parte dos erros. E eu não chego nem na parte da rotina e de planejamento. Eu só vou na alimentação. Ou aí o que eu vejo? Que está consumindo açúcar, o açúcar é muito padrão, né? As pessoas comem muito açúcar. Não tem uma frequência regular alimentar, então elas comem muito de forma aleatória, né? Come um pouquinho aqui, come muito lá, às vezes não come aqui, às vezes não come lá e vai comer muito à noite, então não tem uma frequência, né, alimentar. E entre outras coisas, né? Não tem uma regularidade com a atividade, não tenta fazer nada. Então, assim, a frustração, ela sempre vai vir se você não tiver com a sua realidade alinhada com o que você quer. Você não tem como, né? E você tem que ter isso. Você tem que ter isso. Eu estava, inclusive, ontem foi dia de mentoria com os meus alunos. E teve um aluno que ele estava um pouco meio frustrado. Ele de fato estava frustrado porque ele não viu, né, um resultado que ele estava esperando para aquele primeiro mês. E aí ele simplesmente falou, poxa, eu fiquei meio para baixo, me desanimou, né? Apesar da minha mãe, né, ó, olha isso, apesar da minha mãe me falar que eu estou conseguindo emagrecer, que eu já estou mais magro, né? Apesar das roupas estarem sobrando, eu não me senti motivado quando eu subi na balança e a balança não mudou, né? E eu falei assim, olha, então tá, beleza, vamos lá. Fiz uma revisão com ele em termos de vida, né? O que ele estava vivendo hoje, o que ele estava vendo ontem, enfim, isso aqui não é o foco, isso eu falei ontem. Mas o foco é o seguinte, ele é uma pessoa que começou a ter um outro foco dentro do tempo dele. Ele estava focado em uma outra coisa. E essa outra coisa estava exigindo muito do tempo dele, no qual ele não estava conseguindo nem ter o dia dele mais organizado. Ele estava com tanta coisa para fazer que o dia dele estava totalmente desorganizado. E ele não estava conseguindo fazer atividade, ele não estava conseguindo acordar na hora que eu pedi para ele acordar, né? Começar a construir uma rotina. Então, ter uma hora para acordar, uma hora para dormir, porque isso ajuda muito, isso influencia muito, né? Porque o sono, se não tiver alinhado, pode ter certeza que vai ter alguma coisa sendo alterada no seu organismo. O seu sono, ele tem tudo a ver com o emagrecimento. Então ter uma hora para acordar, uma hora para dormir é essencial. E aí ele não estava tendo isso. E a atividade ele não estava conseguindo fazer, as tarefas, né? Porque dentro do meu programa de emagrecimento eu tenho desafios, então a gente estava num desafio, né, nesse mês de janeiro, nesse mês de fevereiro, desculpa, e aí ele não conseguiu fazer tarefa nenhuma que eu passei. E aí eu falei assim, olha, você está desmotivado, né, por um resultado que você estava esperando. Mas o que você de fato fez para atingir esse resultado? Você conseguiu melhorar a sua dieta, você estava se alimentando melhor. Tudo bem, né? Vamos supor que você deu 40%. Então você vai ter um resultado de 40%. Tem que estar muito claro isso para você. O quanto você está se dedicando hoje? O quanto você está se comprometendo hoje? 70%? 40%? 100%? Então, qual for a porcentagem do seu comprometimento, vai ser o seu resultado. Isso eu te garanto. Não tem como. Se você tem um comprometimento de 100%, o que é isso? Não fura nada, não come nada diferente,
faz atividade, acorda cedo, dorme no horário, enfim, tem uma rotina 100%. E ó, essa rotina muitas das vezes está muito ligada com uma pessoa que é muito assim, hardcore, né? E eu sempre falo, você fazendo 80% já tá bom. 80% você já vai ter resultados incríveis que em 3 meses você se transforma em outra mulher. Que é o tempo que eu dou para os meus alunos para falar, ó, em 3 meses eu consigo te transformar. Eu só preciso que você pelo menos se comprometa em 70 a 80%. O resto, você pode ficar tranquilo que vai acontecer. E aí acontece de fato. Então, tudo que leva à frustração, tudo que leva a essa questão do desânimo, né, de não ver resultado, tá ligado diretamente com o que você faz. Tá ligado diretamente com o que você faz. Por quê? Se você faz mais ou menos, o seu resultado vai ser mais ou menos. Não tem como você, né, não tem como você ter um resultado mais que esse mais ou menos se o seu esforço não está sendo isso. E ó, cuidado por você achar que o fato de você estar sofrendo, isto é, de você estar tirando tudo que você acha que engorda, de você estar fazendo suco detox para emagrecer e você estar sofrendo muito, não relacione esse sofrimento com esforço para emagrecer. Porque isso não é garantia de sucesso. Pelo contrário, para mim isso é garantia de fracasso. Quanto mais você restringe, quanto mais você sofre no processo de emagrecimento, mais as chances de você fracassar e desistir. Porque não é esse o caminho. Se fosse esse o caminho, eu sempre repito isso. Se sofrimento e restrição fosse a solução do emagrecimento, a gente não teria mais de 50% da população com sobrepeso. Você que está aqui e que já por acaso fez, e eu tenho certeza que você já fez alguma coisa que fosse restritivo, você já estaria magra. Você não estaria aqui. Então fica muito claro que não é a solução. Isso não vai fazer você emagrecer. Isso não vai fazer você ter resultados definitivos. E ó, eu tô falando aqui para mulheres que querem resultados definitivos, tá? Eu não tô falando para mulheres que querem um resultado só para passar aquele final de semana e engordar tudo de novo. Se você é esse tipo de mulher, aqui não é o seu lugar. Eu tô falando com mulheres que querem de fato entrar naquela roupa e vestir aquela roupa para sempre. Aquela mulher que quer ter saúde, que quer ter qualidade de vida. É aquela mulher que quer ir no shopping e ter liberdade. Liberdade de escolher o que ela quer. Liberdade de entrar na loja, como, né, uma seguidora falou comigo ontem. Liberdade de chegar na loja e não ficar preocupada com que a vendedora vai falar, olha, eu não tenho o seu tamanho, né? Que se ferre o meu tamanho. Você vai ter o meu tamanho porque eu sou magra. Porque eu visto aqui o que essa loja tem. Eu não tenho mais problema com isso. Eu não preciso me privar de entrar na loja. Eu não preciso ficar naquela, nossa, meu Deus, será que ela vai falar isso? Será que eu vou passar vergonha? Não. Porque você emagreceu de forma definitiva. Você emagreceu de vez. Você se tornou uma mulher magra. Então eu falo para mulheres que querem ficar magra, que querem viver experiências diferentes. Então, eu espero que você que esteja aqui seja esse tipo de mulher e queira esse objetivo, porque se não for, a gente não vai estar falando a mesma língua e eu não vou poder te ajudar, infelizmente. Aqui não é o seu lugar, tá bom? Então vamos lá. Eu não consigo tomar café amargo, né? Eu também não conseguia, mas agora já consegui. Me dava até dor de cabeça. Ó, a Valdinéia falando, ó, eu não conseguia, mas agora já consegui, né? Me dava até dor de cabeça. A questão é, qual é o problema? Esse ponto do café é muito legal. Ó, desculpa pessoal, não tá respondendo as perguntas que vocês estão mandando, porque vocês estão interagindo tanto, a gente está num bate-papo aqui tão legal, né? E eu espero que vocês estejam gostando. Inclusive, me fala aqui se você está gostando. Me fala aqui para mim. Vamos lá. Efeito manada, vamos todo mundo junto. Fala aí, se você tá gostando, bota um like, bota um coração, bota um joinha, bota um foguinho, bota tudo que você vier pela frente. Os primeiros emojis lá que tiver no teu teclado, bota aí, vamos todo mundo junto. Bota aí pra eu ver. Eu quero ver se você tá gostando. Porque eu tô falando aqui pra câmera, eu tô pouco olhando aqui pra vocês. Porque se eu olhar pra cá, eu vou me perder, porque é tanta gente falando, é tantas perguntas, é tanta gente falando que melhorou, que tem dificuldade, e eu vou ficar perdido. Então eu tô olhando aqui pra câmera, eu tô olhando pra você, eu tô focado em você, porque eu não quero perder
nem nada de conteúdo aqui que eu trouxe para você e eu quero responder a sua pergunta. Mas fala aí pra mim. Eu estou amando, sim? Legal. Então, tá dando certo e vamos lá. Esse ponto do café é muito importante. Esse ponto do café, ele é extremamente importante. Eu quero que você entenda isso, tá? Quer dizer, vamos melhorar essa frase. Eu quero que você reflita sobre isso, que eu vou falar agora, sobre o café, tá? Vamos lá. Por que nós temos grandes dificuldades de tomar um café puro, tá? Por que nós temos grande dificuldade de tomar um café puro? E aqui eu vou até pedir que você tenha paciência e que você preste muita atenção, porque isso vai começar a fazer sentido para você agora. Então vamos lá. Seguinte, eu não sei se você tem filho, eu não sei se você tem filha, mas você vai entender o que eu vou falar aqui para você, tá? Porque você não precisa ter filho, mas se você tiver, você passou por isso. A criança, quando nasce, né? Quando ela nasce, né? E ela começa ali a ter o primeiro contato com os alimentos, ela é muito difícil dela chegar e falar assim, eu não quero. Não é verdade? Ela não vai chegar e falar assim, eu não quero. Muitas das vezes você começa a introduzir alimentos, né? Introduzir alimentos. Vai ter alguns alimentos que ela pode, né, tirar. Ela, sei lá, o paladar, de fato, né, ainda está sendo construído, ainda está tendo uma adaptação aos sabores, né? O doce, o amargo, o azedo, enfim. Começa a criar essa sensibilização com esses sabores. E aí a tendência, né, o correto é você sempre estar dando vários tipos de alimento, de todos os jeitos, né? Enfim, com o decorrer do tempo, ela for criando, né, os dentes e for tendo essa possibilidade de comer alimentos um pouquinho mais duros, enfim. O que eu quero que você entenda é que a criança, quando ela vai sendo introduzida essa parte alimentar e ela vai tendo você vai dando, né, vários tipos de alimento para ela, seja doce, azedo, amargo, ela vai se adaptar. Só que tem um problema. Nós, né, fomos programados a dar doce desde pequeno. E se a gente for procurar, né, se você for buscar aí no Google, dá um Google, botar aí estatística de obesidade infantil, né? Bota aí estatística de obesidade infantil de 2019, de 2020. Você vai ver que existe uma prevalência de crianças obesas hoje em dia. Mais de 50%, acredito eu. Eu não tenho esses dados certos na minha cabeça, mas eu tenho certeza que é mais de 50%. Mais de 50% hoje, né? Ou seus 50%, ou próximo desses 50%, mas eu sei que a quantidade de crianças obesas hoje é muito grande. Por quê? Porque essas crianças, elas foram expostas ao açúcar muito cedo. E o açúcar é extremamente viciante. Então você imagina uma criança de 3 anos, né, 3 anos de idade, já tendo o contato com açúcar em excesso. É bala, é doce, é biscoito, é um monte de coisa. É Nescau, é açúcar, e açúcar, e açúcar. Ela acorda tomando açúcar, acorda tomando Nescau com açúcar, vai dormir tomando açúcar. Então, não tem como, né, você ao longo de 30 anos, tendo esse contato com açúcar, você simplesmente chegar e falar assim, tomar um café sem nada e falar, legal, né, eu gosto de café amargo. Nossa, legal, eu gosto. Claro que não. Você não gosta porque você passou os seus 40 anos tomando açúcar. Você passou os seus 50, seus 30, sei lá quantos anos, tendo maior prevalência de açúcar no seu paladar, do doce no seu paladar. E a tendência é que quanto mais doce for o seu paladar, né, menos sensível ele é, isto é, você precisa de mais açúcar para você sentir o açúcar, porque você vai dessensibilizando as suas papilas degustativas. Isso aqui que tem na sua língua, né? Você só vai perdendo a sensibilidade. Então você precisa de mais açúcar para você sentir aquilo, né, aquele doce. E aí automaticamente o que acontece? Você tende a evitar o amargo. Tudo que é amargo você bota pro lado. Tudo que é azedo você
bota para o lado. E o que é doce, você bota para dentro. Então, numa prevalência de 95%, você está comendo açúcar. 5% você pega um amargo, um azedo, né? E aí você vem me falar que você... É claro que você vai me falar que você não gosta, que você não suporta, que você não quer. É claro. Isso é óbvio. E é por isso que eu falo, inclusive eu falei hoje para seguidora, né, que entrou na mentoria ao vivo comigo. Eu falei para ela hoje o seguinte, olha, se você tirar o açúcar de uma vez, você vai ser o quê? Você vai ser uma pessoa em abstinência. Sabe aquele alcoólatra, o chocólatra, o que fuma, o que usa droga? Né? O cara é viciado, a pessoa é viciada. Por quê? Porque tá, né, tendo aquele estímulo e tá tendo aquela sensação. O doce é a mesma coisa. Traz uma sensação prazerosa, traz conforto, traz prazer. Então, quando você tira isso, ou então quando você de um momento para o outro, aqui você está com a sua xícara com 2 colheres de sopa cheia de açúcar. E aqui você está com a sua xícara sem nada de açúcar. Olha isso, que louco. Você quer fazer uma transição de 40 anos em um dia. É muito louco isso. 40 anos em um dia não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. E é por isso que eu nunca digo para cortar de uma hora para outra. Dependendo da sua rotina, né? Sua rotina de vida, a sua cultura com açúcar, né? O quanto o açúcar ele foi presente na sua vida, é importante ter comportamentos diferentes. E é por isso que eu falo do método. Porque quando você segue um método, esse método ele vai vir alinhado e você vai começar a entender. E eu falo o quê? Diminua o açúcar. E ó, não é nada demais um café amargo. Não é nada demais. Isso não é algo que você não gosta e acabou. Não. É uma questão de adaptação. Ponto. Você só precisa desconstruir o que você construiu em 40 anos e começar a construir uma outra coisa. Então você vem tirando o açúcar, você vem diminuindo esse açúcar e você começa a ver que é muito mais fácil e simples do que você acha. É muito mais fácil e simples. Você não vai morrer. Você não vai morrer se você tomar algo amargo. Não vai morrer. Mas vai ser algo extremamente desconfortável. Olha, vai ser extremamente desconfortável você tomar algo amargo quando você está acostumado com açúcar. Sabe aquele horário que você tem que acordar e a cama tá tão gostosa, né? Parece que a cama ela só fica gostosa na hora que o seu despertador toca. O negócio é esse, né? Quando o despertador toca, meu Deus do céu, parece que a cama te abraça. Parece que a cama te abraça e fala, fica aqui, porque aqui que tá bom. Mas o despertador tá lá tocando. E naquele momento é o seu conforto e o seu desconforto. O seu desconforto é o despertador no teu ouvido falando, acorda, tá na hora, acorda, tá na hora. E o seu conforto é a cama te acariciando, te fazendo um carinho, te dando os beijinhos. E você tá ali, né? Nossa, que gostoso, mas você tem que acordar. E aí, é esse o momento que você tem que lidar com o desconforto para você avançar. É o momento que você pega um café amargo e você bebe e você fala assim, nossa senhora, que coisa horrível. Se você não for capaz de vencer esse desconforto, você não vai muito longe. Essa é a real. Essa é a real. Se você não consegue vencer, né? E ó, existem várias formas de você vencer esse desconforto. Eu ensino isso no meu método. Existem várias formas de você vencer esse desconforto. E inclusive o meu método ele é desenhado, né, dessa forma, para você vencer pequenos desconfortos e você conseguir emagrecer. Porque o emagrecimento nada mais nada menos é um desconforto. Não é verdade? Você tem que consumir menos e gastar mais. Então você coloca o seu organismo num desconforto, porque ele não quer ficar trabalhando, então você coloca ele e ele vai emagrecer. Então quando você começa a lidar com o desconforto, você começa a crescer, você começa a melhorar, você começa a emagrecer. Então, ó aí, ó, o pessoal falando que é verdade. Então é isso, né? Essa questão do café, ela tá muito ligada a essa parte mais cultural.
né? É uma coisa mais enraizada e a gente tem que trabalhar nas origens, trabalhar na cultura, como que essa pessoa ela cresceu, qual foi a disponibilidade desse açúcar para ela, né? Ela foi uma criança que comia muito biscoito, eu fui uma criança que comia muito biscoito. Durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, eu comia muito biscoito. Eu era tarado por biscoito recheado. E ó, foi muito difícil também. Hoje eu sou uma pessoa um pouco mais controlada com relação ao doce. Mas eu já tive quadros compulsivos com doce. Porque eu simplesmente tinha comportamentos extremamente restritivos. E isso me levava a uma compulsão. Então, é necessário começar a fazer uma mudança. É necessário começar a fazer como que se fala? Mudar, né? Mudar todo o seu comportamento. Então você começar a diminuir, é o que eu falo, né? Você diminui o doce, você diminui a quantidade de açúcar, né? Você primeiro contabiliza o quanto de açúcar você está tomando, né? Refrigerante, tem muita gente que gosta de refrigerante. Quanto de refrigerante você toma? Ah, eu tomo 2 litros, eu tomo 3 litros. Então você está me falando uma quantidade exata que você toma. Então vamos reduzir. Reduz para 1,5 litro. Ah, Lucas, mas eu vou estar ainda consumindo refrigerante, mas isso engorda. Não, engorda se você ficar consumindo ainda 3 litros fora as outras besteiras. Agora, você está fazendo, né? Você está mudando esse seu trajeto. Aqui, ó. No momento que você diminui, você mudou. Você já não está indo para aquele caminho que você estava indo, que estava te engordando. Diminuiu 1,5 litro, diminuiu uma colher de açúcar, né? Fez uma mudança na alimentação de forma mais saudável, você se desviou do caminho. Você foi para um outro caminho. E é assim que começa o processo. E aí a tendência é você se adaptar àquele novo caminho, a você se adaptar àquele novo volume, né? Aquele volume de açúcar, de doce que você está consumindo. É isso. Né? Só que infelizmente, para eu né, trazer essa parte do desmame, né, é o nome que a gente dá, desmame, é você desmamar, né, você começar a tirar aos poucos, enfim. Para eu falar sobre isso, né, como eu falo no meu programa de emagrecimento, eu precisaria aqui de muitas horas, né, talvez dias para a gente falar sobre isso. Porque é uma coisa, eu tenho que ser um pouco mais ligado, tem que estar um pouco mais próximo, né, conversando, tentando encontrar as maiores dificuldades, trabalhar dentro disso. É assim que funciona um método, né, uma mentoria, e é assim que eu faço dentro do meu programa. Tá bom? Eu vi aí algumas pessoas perguntando, né, perguntando sobre como que faz. Ó, no momento tá fechada, tá? No momento a turma aí do meu programa de emagrecimento, do meu método tá fechada, mas se você realmente tem interesse, se você quer avançar, fica tranquila que provavelmente, né, em algum dia aí, eu não sei de fato qual dia isso vai acontecer, mas eu estou em busca de mulheres comprometidas. A verdade é essa, né? Eu falo o seguinte, lá no meu programa eu quero pessoas que querem avançar. Eu quero mulheres que querem de fato evoluir. Então eu sempre fico em busca, né? Eu sempre estou lá buscando mulheres que querem. Então eu já estou aí há mais ou menos um mês e meio nessa busca. Não sei se você que está aqui me assistindo até hoje está aí, né? Pronta para isso, ou se você realmente quer avançar, você está se comprometendo, mas fica tranquila, continue aqui, tá bom? Porque quem sabe venha abrir a turma e você tem a oportunidade de entrar. Mas enquanto isso, a gente vai aqui trazendo esse conteúdo, batendo esse papo, né? Tirando as dúvidas, porque também vale a pena, isso também traz pequenas transformações, e o que eu quero é trazer pequenas transformações para você, né? Porque a grande transformação eu consigo quando eu estou mais próximo com você, né? E aqui eu trago as pequenas porque é o que eu consigo, é o que me permite, mas é isso. O importante é a gente estar aqui conversando, batendo esse papo. Ó, respondendo a pergunta mais cedo, né, sobre jejum intermitente. Vale a pena? Realmente vale a pena? É bom, é ruim? Eu vou desmistificar. Tem uma live, ó, inclusive eu vou fazer o seguinte. Tem uma live que eu falo só sobre jejum intermitente. Tem uma aula que eu falo só sobre jejum intermitente. Eu vou acabar a nossa live aqui hoje, eu vou colocar lá nos meus stories, tá?
essa aula sobre jejum intermitente. Eu falo 1 hora sobre jejum intermitente. Mas veja, eu vou trazer só um resumão, tá, para você entender. E se você quiser saber mais sobre jejum e como você pode introduzir o jejum na sua vida e já começar a perder aí peso com jejum, vai lá nos meus stories quando acabar essa live e você vai ver lá a aula que eu vou compartilhar com você, tá? Mas olha só, o jejum, né, vale a pena ou não vale? Ó, tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo em jejum. Seja porque tem gastrite, seja porque começa a sentir mal, seja porque a pressão baixa, seja porque só não aguenta ficar muito tempo sem comer. E existem pessoas que de fato conseguem, porque elas já têm a tendência de ter um pouco menos de fome, por exemplo, de manhã. Então elas têm mais facilidade de aceitar isso. E aí, né, a pessoa que tem mais facilidade é uma ótima, por exemplo, estratégia para ela adaptar a situação dela, tá? E eu não estou falando aqui a melhor estratégia para emagrecer. Eu estou falando a melhor estratégia para adaptar na situação dela. E qual é a situação dessa pessoa que tende a ter mais facilidade porque não sente fome na parte da manhã? É o não sentir fome. Eu não vou fazer a pessoa ficar comendo de manhã se ela não tem tanto apetite. Então eu pego e junto, né, o útil com o agradável. Se ela não tem muita fome, então vamos tirar, né, a refeição, vamos deixar ela em jejum e ela come depois de um período. Então, ele é muito bom para casos específicos. Um outro caso específico que o jejum é muito bom são para pessoas que não têm muito tempo ou não conseguem fazer muitas refeições ao longo do dia, que são pessoas mais com uma rotina mais agitada, com uma rotina mais como que eu falo? Uma rotina que exige, né, muito dela, então ela não tem como parar para comer, né, uma rotina mais ativa, uma pessoa mais ativa, tem um trabalho mais ativo. Então a gente também introduz o jejum para essa pessoa e faz ela comer ali suas 2 refeições até num dia, porque adapta a rotina dela. E eu quero que você entenda o seguinte, o jejum, ele não emagrece mais rápido. Eu quero que você preste atenção nisso. O jejum, ele não emagrece mais rápido do que uma dieta tradicional, do que uma alimentação tradicional. O que é uma alimentação tradicional? Que você come ali 4, 5 vezes ao dia. O jejum ele não vai te emagrecer mais que essa alimentação. O que realmente vai fazer com que você emagreça mais rápido é você ficar alinhada com a sua alimentação, que aquela alimentação esteja 100% adequada às suas necessidades, né, que você esteja ali consumindo menos, gastando mais, que esteja saudável e tudo mais. Então, é basicamente isso. E se você quiser aprofundar mais sobre o jejum, vai lá nos meus stories que eu vou compartilhar com você. Tá bom? E ó, pessoal, já deu aí mais de 1 hora. Ó, foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã, lembrando, né, vou dar alguns recados aqui, dar um parêntese, uns recados para vocês que estão aí, estão comprometidas, estão com sangue nos olhos para mudar. Amanhã, 8 horas, a aula 2 está liberada. Vocês vão ser notificadas por e-mail, WhatsApp, grupo do Telegram, enfim, todos os canais aí que estão ligados à Semana do Emagrecimento. Eu vou comunicar, tá bom? E eu espero que vocês gostem dessa aula, prestem atenção na aula. De fato, comecem a assistir a aula no momento que vocês podem parar para estudar aquela aula. E ó, não esqueça de me falar lá, deixar um comentário no vídeo, falar o que você achou, o que você gostou, tá bom? E amanhã, às 15 horas, eu vou estar aqui de novo, tá? Que aí às 15 horas é a mentoria, onde eu faço atendimento, né? Tiro a dúvida, né? Enfim, dou um direcionamento. E às 8 horas, às 8h07, a gente tem um encontro novamente de perguntas e respostas, um bate-papo bem legal que está sendo, e eu estou gostando muito, e pelo que eu vi, vocês também estão gostando muito, e é o que importa. É trazer conteúdo que vocês gostem, que agreguem para a vida de vocês, para o emagrecimento de vocês. Então, foi um prazer, né? Todas as pessoas, todas as mulheres novas aqui hoje, foi um prazer ter vocês aqui comigo. Espero que tenham gostado da live. Amanhã tem mais, amanhã tem aula 2 da Semana do Emagrecimento e até amanhã. Fiquem com Deus e uma boa noite.